Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Gostaria de partilhar com vocês nessa oportunidade um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, Salmos número 24, versículo 1 apenas. Nos diz assim a Palavra do Senhor: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. A autoria desse salmo é dedicada a Davi, e a ocasião da composição desse salmo é dividida a opinião. Alguns dizem que esse salmo ele foi composto e era utilizado nas festividades hebraicas. De fato, até o dia de hoje, os judeus comumente cantam esse salmo no Ano Novo, mas mais precisamente é possível que esse salmo tenha sido composto e seja fruto do episódio narrado em 2 Samuel capítulo 6, que foi a reentrada da arca em Jerusalém, quando os filisteus foram derrotados e houve grande júbilo em Jerusalém, porque a arca que simbolizava a presença do Senhor foi trazida de volta a casa. Mas o fato, meus irmãos, é que independentemente da ocasião em que esse salmo tenha sido composto, esse salmo é um salmo de exaltação ao nome do Senhor. Todo salmo é dividido em uma apresentação de Deus, um diálogo entre Deus e aqueles que se apresentam perante Ele em adoração, e o salmo termina de maneira muito resumida numa anunciação da entrada desse Deus eterno, forte em poder, poderoso nas batalhas. É um salmo que enaltece profundamente a pessoa de Deus como o Criador e como sustentador de todas as coisas. É um salmo que tem 10 versículos, e em 13 desses versículos nós temos uma menção ao nome do Senhor. É um salmo que enaltece profundamente o ser de Deus e a sua pessoa. E eu queria que nós pudéssemos meditar um pouco acerca do que nos diz esse salmo. Esse salmo inicia declarando que ao Senhor pertence a terra, em toda a sua plenitude, tudo aquilo que diz respeito à terra, à criação e os habitantes que estão na terra, tudo isso pertence ao Senhor. O Salmo apresenta Deus como o Deus do cosmo, o Senhor do cosmo, aquele que detém a propriedade de tudo aquilo que existe, que foi criado. E não vamos falar sobre o Salmo de maneira integral, mas é muito interessante porque esse Salmo apresenta Deus de maneira tão poderosa que geralmente quando um construtor ele faz a fundamentação de uma construção, ele procura o terreno mais sólido possível. E no versículo 2 nos é dito que esse cosmo, esse mundo, essa terra criada por Deus, tem como sua fundamentação os mares, a corrente das águas, ou seja, um fundamento colocado sobre algo que não é muito estável, é meio volátil, traz uma certa instabilidade. Esse Deus que é todo poderoso, ele controla de tal forma que essa construção, essa criação está fundamentada não em alicerces líquidos, mas na sua própria, no seu próprio poder, no seu próprio governo. O que isso tem a ver conosco, meus irmãos? O que isso fala a nós nos dias que estamos vivendo? Meus irmãos, essa é a nossa declaração de fé. Nós constantemente falamos que nós cremos num Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós constantemente professamos que cremos que esse Deus é o Deus que sustenta a sua criação, que nada foge ao controle do seu governo, não é? Constantemente nós citamos Abraham Kuyper, de que nenhum centímetro deste mundo existe que não pertença a Deus. Mas, meus irmãos, precisamos refletir. A nossa vida, como é que está o nosso coração nesses dias? A nossa vida, o nosso viver diário, nesses dias de confinamento, de tantas incertezas, não é? De tantas notícias que nós recebemos. Como é que está o nosso coração? Nós temos vivido, nós temos agido, o nosso coração tem repousado nessa verdade que permeia a nossa mente, essa verdade teórica de que nós cremos num Deus Criador, tem norteado a nossa vida, tem acalmado o nosso coração, tem trazido paz ao nosso coração, segurança.
não nas coisas que temos, que possuímos, que podemos adquirir, alimentos, mas a nossa segurança tem repousado na confiança de que o Senhor realmente é o Criador e o sustentador de toda a terra. Meus irmãos, nós cremos que a palavra de Deus, não é, ela é verdadeira, ela é infalível e ela é suficiente. E ela apresenta para nós, nesse salmo, versículo 1, que Deus, ele é o Criador e a Ele pertence toda a terra. O salmo diz que tanto a terra como tudo aquilo que nela se contém, o mundo inteiro e aqueles que nele habitam. Meus irmãos, nós temos recebido notícia de muitas mortes ao redor do mundo e mesmo em nosso país. Meus irmãos, nós precisamos lembrar daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Todas essas vidas que têm expirado, que têm partido, que têm deixado esse mundo, como aquelas que têm chegado. Alguns nascimentos têm sido registrados, né? Na verdade, milhares de nascimentos ao redor do mundo têm acontecido. Todas essas vidas que se vão e que se chegam. Todas as vidas das pessoas que hoje estão vivas no mundo. Nada disso foge ao controle de Deus. Nada, absolutamente nada. Ao contrário, tudo pertence a Ele. E isso, meus irmãos, deve fundamentar não só a nossa consciência, não só o nosso intelecto, mas também as nossas decisões, as nossas ações, a nossa forma de viver, o nosso testemunho. Precisamos de fato crer em nosso coração que todo o cosmo, todo o mundo, toda a criação, todas as pessoas, todos os governantes, tudo está debaixo do controle do Senhor e tudo pertence ao Senhor. É claro que nós aprendemos que aqueles que agem de maneira justa e conforme a vontade de Deus, eles são reputados como obedientes a Deus, né? Não estamos aqui falando sobre a questão de salvação, estamos falando apenas da questão de conduta moral, ética. Aqueles que procedem contra os princípios da palavra de Deus, esses, além do julgamento eterno, eles sofrerão as consequências dos seus atos ímpios. Meus irmãos, não sejamos encontrados pelo Senhor como pessoas que professam, que creem intelectualmente, falam uma verdade, mas que a sua vida não está conforme aquilo que creem. Que o Senhor nos ajude a crermos de que tudo pertence a Ele, todo esse cosmos, todas as pessoas, tudo que o mundo contém pertence a Deus e de que Ele governa segundo o conselho perfeito da sua vontade. Deus abençoe vocês e até a próxima.